Nem todo pecado grita, nem todo erro faz barulho. Alguns não escandalizam, não chamam atenção e ninguém percebe. Mas são justamente esses que mais destroem a fé. Eles não chegam como uma explosão. Eles chegam como um cansaço, um desânimo estranho, uma sensação de distância que você não sabe explicar. Você continua indo à igreja, continua orando, continua tentando, mas algo mudou. A oração já não flui, a paz não permanece, e no fundo, você sente que sua fé não é mais a mesma. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Você ora, mas parece que suas palavras não passam do teto. Você tenta buscar a Deus, mas sente como se estivesse empurrando uma porta pesada que não se abre. E o pior é que você não sabe apontar exatamente onde tudo começou a dar errado. Não houve uma grande queda, não houve um escândalo. Foi algo silencioso, lento, quase invisível. E é exatamente por isso que é tão perigoso. O que está acontecendo com você não é falta de fé, também não é preguiça espiritual. E na maioria das vezes não é rebeldia. O problema é mais profundo, são pecados ocultos. Coisas que se escondem na rotina, que se disfarçam de normal. Pequenas concessões que parecem inofensivas, mas que dia após dia vão drenando sua vida espiritual por dentro. E quando você percebe, já está cansado demais para lutar como antes. E se você sente que anda exausto dessa batalha silenciosa, se está cansado de cair, levantar, cair de novo, sentindo culpa, peso e solidão espiritual, então fica comigo até o final. Porque o que vamos falar aqui pode ser exatamente o ponto de virada que você precisa. Quero que você imagine comigo um homem comum, nada fora do normal. Vamos chamá-lo de Daniel. Daniel não era alguém afastado de Deus. Pelo contrário, ele era ativo na igreja. Participava, ajudava, servia. Era visto como um homem firme, equilibrado, alguém de fé. Tinha família, responsabilidades, respeito. Quando Daniel falava, as pessoas ouviam. Quando aconselhava, era levado a sério. Por fora, tudo parecia em ordem, mas por dentro havia um peso que ele não dividia com ninguém, nem com a própria esposa. Especialmente à noite, quando a casa ficava em silêncio. Era ali que os pensamentos vinham. Era ali que a inquietação aparecia. Daniel se sentia cansado, vazio, distante. E o mais confuso era isso. Ele não sabia explicar o porquê. Ele estava fazendo tudo certo, ou pelo menos era isso que ele acreditava. Em alguns momentos, Daniel se perguntava se o problema era ele. Em outros, achava que era apenas uma fase. Isso vai passar, ele pensava. Mas não passava. Pelo contrário, a cada dia a oração ficava mais pesada, a leitura da Bíblia mais mecânica, o coração mais frio. E junto com isso vinha uma sensação perigosa, a de estar vivendo duas vidas. Uma que todo mundo via e outra que só Deus conhecia. Até que, em um desses dias comuns, sem nada de especial, Daniel abriu a Bíblia. Não estava buscando uma resposta específica. Não estava esperando nada, mas seus olhos pararam em um versículo que pareceu saltar da página. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Aquela frase o atingiu em cheio, não como uma acusação, mas como um espelho. Algo dentro dele concordou imediatamente. Ele sabia, havia algo ali, algo escondido, algo que ele vinha ignorando há tempo demais. Foi nesse momento que Daniel entendeu uma verdade difícil. O problema não estava fora, estava dentro. E enquanto ele continuasse fingindo força, a fé continuaria enfraquecendo. Aquilo não era o fim da caminhada dele com Deus, mas era um alerta, um chamado para parar de se enganar e começar a ser honesto. E é exatamente isso que eu quero fazer com você agora, porque talvez, sem perceber, você também esteja carregando pesos parecidos. Pecados que não aparecem para ninguém, mas que estão minando sua fé em silêncio.
E o primeiro deles é mais comum do que você imagina, e quase ninguém o chama de pecado. O primeiro pecado oculto que destrói a fé não começa como pecado. Começa como algo que parece bom, parece maturidade, parece compromisso. Ele se chama autojustificação disfarçada de espiritualidade. É quando a pessoa faz tudo certo por fora, mas usa isso como desculpa para não olhar para o que está errado por dentro. Foi exatamente isso que começou a acontecer com Daniel. Ele era disciplinado, orava, lia a Bíblia, servia na igreja, participava de tudo. E sem perceber, essas práticas começaram a virar um escudo, um jeito silencioso de evitar o confronto com a própria consciência. Sempre que algo incomodava lá dentro, ele pensava: mas eu faço a obra de Deus, eu me esforço, eu não sou como muitos por aí. E isso o tranquilizava, pelo menos por um tempo. O problema é que esse pensamento vai criando um lugar perigoso no coração. Um lugar onde a pessoa começa a medir sua espiritualidade pelo que faz, e não pela dependência que tem de Deus. Daniel não dizia isso em voz alta, mas no fundo ele acreditava que seu esforço compensava seus erros, como se houvesse uma balança, de um lado as boas obras, do outro aquilo que ele preferia não encarar. E enquanto a balança parecia equilibrada, ele seguia em frente. E é aqui que muitos caem. Não por rebeldia, não por maldade, mas por engano, porque esse pecado não parece pecado, parece responsabilidade espiritual. Parece alguém firme na fé, mas no fundo é orgulho, um orgulho silencioso, educado, religioso, um orgulho que diz: eu estou indo bem. E quando alguém acha que está indo bem, para de pedir socorro. Daniel começou a perceber isso quando notou algo estranho. Quanto mais ele fazia para Deus, menos ele se quebrantava diante de Deus. Ele orava, mas já não chorava. Lia a palavra, mas não se sentia confrontado. Falava de fé, mas não se sentia dependente. A relação virou obrigação. A oração virou discurso, a leitura virou rotina, e a presença de Deus ficou distante. Não porque Deus se afastou, mas porque a graça só faz sentido para quem reconhece que precisa dela. A Bíblia é clara quando diz que somos salvos pela graça e não pelas obras. Daniel conhecia esse versículo. Já tinha ouvido dezenas de vezes, mas agora ele estava entendendo de verdade. Ele estava tentando se aproximar de Deus pelo desempenho, não pela rendição. E toda vez que alguém faz isso, algo acontece. A fé começa a pesar. A comunhão esfria. A alegria diminui. Porque a graça deixa de ser um presente e passa a ser algo que a pessoa acha que já mereceu. E quando alguém acha que merece a graça, na prática, se afasta dela, sem perceber. Foi nesse ponto que Daniel entendeu algo que doeu, mas libertou. O problema não era que ele fazia pouco, era que ele confiava demais no que fazia. Ele não precisava fazer mais por Deus, precisava depender mais de Deus, precisava parar de usar a espiritualidade como escudo e começar a usá-la como ponte. E talvez, enquanto você ouve isso, algo esteja apertando aí dentro. Talvez você também esteja cansado, mesmo fazendo tudo certo. Talvez você esteja ocupado demais para perceber que está distante. E se for assim, não ignore esse alerta. Porque quando a autojustificação se instala, o próximo passo vem quase automaticamente. E o segundo pecado oculto é ainda mais perigoso, justamente porque quase ninguém o trata como pecado. Ele não causa escândalo, não gera culpa imediata e dificilmente alguém confessa isso em voz alta. Pelo contrário, muitas vezes ele é até incentivado. Esse pecado se chama negligência espiritual disfarçada de cansaço. É quando a pessoa começa a deixar de lado pequenas disciplinas espirituais, não por rebeldia, mas porque está sem tempo, sem força, sem cabeça. No começo parece justificável. A rotina pesa,
O trabalho exige, a família demanda. E pouco a pouco, aquilo que antes era prioridade passa a ser opcional. Foi assim com Daniel. Ele não decidiu parar de buscar a Deus. Ele apenas começou a adiar. Um dia sem oração virou 2. Uma leitura rápida virou nenhuma. O tempo com Deus foi sendo espremido entre compromissos, até quase desaparecer. E como ele ainda estava na igreja, ainda servia, ainda parecia ativo, ele não percebia o que estava acontecendo. Mas a alma percebeu. Porque a fé não sobrevive apenas de aparência, ela precisa de intimidade. E intimidade não se mantém sem presença. Daniel começou a notar que sua fé estava reagindo apenas aos problemas. Ele só orava quando algo dava errado. Só buscava a palavra quando precisava de resposta. Não havia mais profundidade, apenas emergência. E isso cria uma fé frágil, uma fé que funciona em crises, mas não sustenta o coração no dia a dia. Aos poucos, a sensibilidade espiritual foi diminuindo. Aquilo que antes o tocava, já não tocava mais. Louvores viraram música de fundo, mensagens viraram palavras bonitas, e Deus, que antes era presença constante, começou a parecer distante. O mais perigoso desse pecado é que ele não vem com culpa imediata. Pelo contrário, ele vem acompanhado de justificativas. É só uma fase. Quando as coisas acalmarem, eu volto. Deus sabe do meu coração. E sim, Deus sabe. Sabe exatamente o que está acontecendo. Sabe quando o coração começa a se acostumar com a ausência. Porque toda ausência prolongada gera esfriamento, não de repente, mas inevitavelmente. Daniel percebeu isso quando se deu conta de que não sentia mais falta da presença de Deus como antes. Isso o assustou, porque ele ainda cria, ainda defendia a fé, ainda falava de Deus, mas já não sentia fome espiritual. E quando a fome acaba, algo está muito errado, não porque a fé morreu, mas porque foi sendo alimentada com migalhas por tempo demais. Talvez isso esteja acontecendo com você também. Talvez você não tenha abandonado Deus, mas tenha deixado Ele em segundo plano. Talvez você ainda esteja fazendo coisas para Deus, mas quase não esteja mais com Deus. E essa diferença muda tudo. Porque a fé não é sustentada por atividades, mas por relacionamento. E relacionamento exige tempo, atenção e prioridade. Daniel entendeu que não dava mais para tratar isso como algo pequeno, porque quanto mais ele negligenciava, mais distante se sentia. E quanto mais distante se sentia, menos vontade tinha de se aproximar. É um ciclo silencioso, um ciclo que prende muitos homens espirituais fortes, até que percebem que estão espiritualmente vazios. E se isso não for tratado, outro pecado começa a ganhar espaço, um ainda mais silencioso, um que age diretamente no coração, um que corrói a fé por dentro sem levantar suspeitas. E ele costuma aparecer justamente quando a alma já está cansada. E é aqui que surge o terceiro pecado oculto, um pecado que não faz barulho, não provoca escândalo e quase nunca é reconhecido como pecado. Pelo contrário, muitas vezes ele é tratado como algo justo, compreensível, até necessário. O terceiro pecado oculto que destrói a fé é o ressentimento guardado em silêncio. A falta de perdão que a pessoa carrega por dentro enquanto continua funcionando normalmente por fora. Daniel demorou muito para perceber isso. Para ele, aquilo não era pecado. Era apenas uma ferida antiga, uma injustiça mal resolvida, algo que ele acreditava ter superado. Ele não brigava, não discutia, não falava mal das pessoas, pelo menos não em voz alta. Mas dentro dele, certas lembranças continuavam vivas. Palavras que o feriram, situações que o humilharam, pessoas que o decepcionaram profundamente. E toda vez que isso vinha à mente, algo dentro dele se fechava. Daniel dizia para si mesmo que tinha razão. E de fato, talvez tivesse. Mas razão não cura o coração.
Ele acreditava que perdoar seria concordar com o erro do outro, que seria minimizar a dor que sentiu, que seria ser fraco. Então, ele escolheu guardar, não como alguém revoltado, mas como alguém que se protege. Pelo menos era assim que ele enxergava. Só que guardar mágoa não protege, aprisiona. Com o tempo, Daniel começou a notar algo estranho. Sempre que aquelas lembranças vinham, a oração travava, a paz desaparecia, a alegria ficava distante. Ele podia até começar a orar bem, mas bastava lembrar de certas pessoas ou situações, e o coração endurecia. Era como se algo bloqueasse o caminho. Ele não entendia por quê. Afinal, ele não estava fazendo nada errado, ou achava que não. O ressentimento age assim. Ele não grita, não se mostra, mas vai endurecendo o coração aos poucos, vai tirando a sensibilidade espiritual, vai criando uma distância silenciosa entre a pessoa e Deus. Não porque Deus se afasta, mas porque o coração ferido se fecha, e um coração fechado não consegue receber graça. Daniel começou a perceber que estava preso a pessoas que talvez nem lembrassem mais do que tinham feito. Enquanto ele carregava aquele peso todos os dias, os outros seguiam suas vidas. Ele estava vivendo no presente, mas preso ao passado. E isso estava cobrando um preço alto, cansaço emocional, frieza espiritual, falta de alegria, uma fé pesada, difícil de sustentar. Foi então que a palavra o confrontou de forma direta, não com acusação, mas com verdade. Ele se lembrou das palavras de Jesus sobre o perdão, que não são opcionais, que não são condicionais, que não dependem do arrependimento do outro. Daniel percebeu algo doloroso. Ele queria a graça de Deus fluindo sobre sua vida, mas estava tentando recebê-la com as mãos fechadas. O ressentimento faz exatamente isso. Ele fecha o coração. A pessoa até continua na igreja, continua orando, continua falando de fé, mas por dentro algo está travado. A comunhão não flui, a oração não aprofunda. A presença de Deus parece distante, não porque Deus mudou, mas porque o coração está ocupado demais, guardando dor. Perdoar não foi fácil para Daniel, não foi rápido, não foi automático. Não foi esquecer o que aconteceu, foi uma decisão, uma escolha consciente de soltar aquilo que ele vinha carregando há tempo demais. Não para aliviar o outro, mas para libertar a si mesmo. E quando ele começou esse processo, algo mudou. Não de uma vez, mas de forma real. A oração voltou a fluir. A paz começou a aparecer. O peso diminuiu. Daniel entendeu que enquanto ele segurasse aquela dor, estaria bloqueando algo que Deus queria fazer. Não porque Deus exige perfeição, mas porque Ele trabalha em corações quebrantados, não endurecidos. Talvez enquanto você ouve isso, algum nome tenha vindo à sua mente, alguma situação, alguma ferida antiga. E se isso aconteceu, não ignore. Porque ressentimento guardado não desaparece com o tempo. Ele só se aprofunda. E quanto mais tempo fica escondido, mais ele enfraquece a fé sem que a pessoa perceba. E ainda existe mais. Porque quando o coração começa a se fechar assim, outro pecado silencioso costuma se instalar logo em seguida. Um que rouba a paz, drena a energia e faz a fé viver em estado constante de tensão. Depois que Daniel começou a lidar com o ressentimento, ele achou que finalmente as coisas entrariam no lugar. E de fato algo mudou. A oração ficou mais leve, a culpa diminuiu, mas havia algo que continuava roubando sua paz todos os dias, mesmo quando tudo parecia estar aparentemente bem. Algo que ele sempre tratou como responsabilidade, mas que na verdade era outro pecado oculto agindo em silêncio. O quarto pecado oculto que destrói a fé é a ansiedade disfarçada de zelo. Aquela preocupação constante que nunca descansa, que nunca se cala e que faz a mente viver sempre alguns passos à frente, esperando que algo dê errado.
Daniel sempre se considerou um homem responsável. Trabalhava duro, cuidava da família, pensava no futuro. Ele queria proteger quem amava, queria fazer tudo certo. E por isso achava normal viver preocupado o tempo todo. Mas a mente de Daniel não desligava. Mesmo quando o corpo descansava, os pensamentos continuavam correndo. Contas, decisões, medo de errar, medo de falhar, medo de não ser suficiente. Ele se pegava imaginando cenários que nunca tinham acontecido, conversas que ainda não existiam, problemas que talvez nunca viessem. E isso o deixava exausto, não fisicamente apenas, mas espiritualmente. Daniel dizia para si mesmo que aquilo era prudência. Se eu não me preocupar, quem vai? Pensava. Eu preciso estar preparado. Só que aos poucos aquela preocupação deixou de ser cuidado e virou controle. Ele queria prever tudo, resolver tudo, garantir tudo. E sem perceber começou a carregar um peso que nunca foi feito para ser carregado por um ser humano. A ansiedade fez algo perigoso dentro dele. Ela transformou a fé em tensão, a confiança em vigilância constante, a oração em desabafo aflito. Daniel falava de confiar em Deus, mas vivia como se tudo dependesse exclusivamente dele. E isso gerava um conflito silencioso, porque a boca dizia uma coisa, mas o coração vivia outra. Quanto mais Daniel tentava controlar o futuro, mais distante se sentia da presença de Deus. Não porque Deus se afastou, mas porque a ansiedade ocupa um espaço enorme dentro da alma. Ela não deixa lugar para o descanso, não deixa espaço para a paz, não permite silêncio. E sem silêncio, a fé começa a sufocar. Ele conhecia as palavras da Bíblia sobre não andar ansioso. Já tinha ouvido muitas vezes, mas sempre achou que aquilo era para pessoas despreocupadas demais. Agora, ele entendia algo diferente. Deus não pede que a gente ignore os problemas. Ele pede que a gente não carregue sozinho o que ele já prometeu sustentar. Daniel percebeu que sua ansiedade não estava resolvendo nada. Pelo contrário, estava roubando sua alegria, sua paciência e sua capacidade de confiar. Ele estava sempre cansado, sempre tenso, sempre esperando o pior. E isso fazia com que a fé deixasse de ser descanso e se tornasse peso. Aos poucos, ele começou a aprender algo novo. Entregar, não tudo de uma vez, não de forma perfeita, mas um pouco de cada vez. Uma preocupação por vez, uma noite por vez. Ele começou a reconhecer seus limites, a admitir que não dava conta de tudo. E isso não o tornou fraco, pelo contrário. Trouxe alívio. Quando Daniel começou a soltar o controle, algo mudou dentro dele. A mente ficou mais calma, o coração mais leve. Ele ainda tinha problemas, responsabilidades e desafios. Mas agora havia espaço para a paz, espaço para confiar, espaço para respirar. A fé começou a deixar de ser uma luta constante e voltou a ser apoio. Talvez você se identifique com isso. Talvez sua fé esteja cansada, não porque você deixou de acreditar, mas porque você está tentando carregar mais do que deveria. A ansiedade não aparece como pecado, ela aparece como cuidado. Mas quando ocupa o lugar da confiança, ela começa a destruir a fé em silêncio. E quando a ansiedade se instala, quase sempre ela vem acompanhada de algo ainda mais sutil. Algo que não parece errado, mas que enfraquece a fé dia após dia. Algo que muitos vivem sem perceber. E é sobre isso que vamos falar agora. O quinto pecado oculto. O mais comum de todos. E também um dos mais perigosos. O quinto pecado oculto não é abandonar Deus. É deixá-lo para depois. Ele não aparece como rebeldia, nem como negação da fé. Pelo contrário, ele se instala na rotina, no cansaço, na correria do dia a dia. O quinto pecado oculto que destrói a fé é a negligência espiritual silenciosa. Quando a pessoa ainda acredita, ainda frequenta a igreja, ainda fala de Deus,
mas já não vive mais a presença dele no dia a dia. Foi isso que Daniel teve coragem de enxergar. Ele não tinha se afastado de Deus de forma consciente. Não tinha decidido parar de orar. Não tinha abandonado a palavra. Mas, pouco a pouco, o tempo com Deus foi ficando menor. A leitura virou algo rápido. A oração virou algo automático. Sempre havia algo mais urgente, algo mais cansativo, algo que podia esperar. E Deus foi ficando para depois. No começo, Daniel não percebeu diferença. Afinal, ele continuava funcionando, continuava trabalhando, resolvendo problemas, indo à igreja, mas a alma começou a sentir. Sem alimento espiritual, a fé não morre de uma vez. Ela enfraquece aos poucos. Fica sensível. Qualquer dificuldade pesa mais do que deveria. Qualquer silêncio parece abandono. E qualquer problema vira um fardo difícil de carregar. Daniel começou a perceber que estava vivendo de reservas antigas, experiências passadas, momentos com Deus que já tinham ficado no passado. Ele se lembrava de como já tinha sentido a presença de Deus com mais intensidade, de como a oração já tinha sido mais viva. Mas agora tudo parecia distante, não porque Deus mudou, mas porque a constância tinha se perdido. Relacionamento não sobrevive sem presença. Não adianta amar e não aparecer. Não adianta crer e não buscar. Daniel entendeu que fé não se sustenta apenas com lembranças. Ela precisa ser renovada todos os dias. Assim como o corpo precisa de alimento diário, a alma também precisa. E quando esse alimento falta, surgem o desânimo, a frieza e o vazio. Foi quando Daniel decidiu voltar ao simples. Não algo grandioso, não promessas exageradas, apenas constância. Alguns minutos por dia, uma oração sincera, uma leitura com atenção, um momento de silêncio. Ele parou de tentar fazer muito e começou a fazer o necessário. E isso mudou tudo. A presença de Deus voltou a ser percebida. A paz voltou a ocupar espaço. A fé começou a respirar novamente. Daniel entendeu que fortalecer a fé não é sobre perfeição. É sobre prioridade. Não é sobre quantidade de tempo, mas sobre qualidade de entrega. É nesse lugar simples e diário que a fé cresce. Talvez, enquanto você ouviu tudo isso, algo tenha sido tocado aí dentro. Uma luta silenciosa, um hábito, uma ferida, uma negligência que você vinha empurrando para depois. E se for assim, saiba de uma coisa: Deus não se afastou de você. Ele não desistiu. Ele não virou o rosto. Pelo contrário, Ele está mais perto do que você imagina. Esses pecados ocultos não servem para te condenar, servem para te acordar, para trazer luz onde havia silêncio. Porque quando a luz entra, o que estava escondido perde força, e a restauração começa exatamente aí. Não com culpa, mas com verdade. Não com medo, mas com arrependimento sincero. Se você sente que esse vídeo falou com você, não ignore. Use isso como um ponto de virada. Comece hoje, não amanhã, não quando tudo estiver mais fácil. Hoje. Porque a fé não se fortalece de uma vez, ela se fortalece decisão após decisão. E se você quer caminhar junto nessa jornada, se inscreva no canal. Aqui nós falamos sobre batalhas espirituais reais, daquelas que muitos enfrentam em silêncio, sempre à luz da palavra. Você não precisa lutar sozinho. Nos próximos vídeos, vamos continuar indo mais fundo, trazendo clareza, direção e esperança para quem decidiu fortalecer a fé de verdade.